podcast Histórias de Teresópolis traz hoje mais um convidado, um escritor, autor de livros, serventuário da Justiça aposentado e que atuou em Teresópolis entre 1993 e 2011. Aqueles que leem o Diário de Teresópolis o conhecem bem. Ele foi articulista do Diário e dos seus artigos do Diário, alguns deles foram publicados em livros. Eu estou falando do nosso amigo Denilson Cardoso. Bem-vindo, Denilson. E você está com obra nova, né? Como é que está isso aí? Saudade da terra de Teresópolis, já que você está em Petrópolis, né? Eu sou em Petrópolis agora, mas sempre com Teresópolis no coração. Claro. Foi um período especial que eu passei aqui, muitas experiências e muitas vivências boas aí com Diário de Teresópolis, com você, com a Vara da Infância e da Juventude aqui. E então, aí veio esse livro agora que chama Saga de Mildred. Eu estou com ele aqui, já recebi o meu. Né? Esse aí é muito seu. Bom, muito bom. A Saga de Mildred nasceu, muita coisa nasceu na pandemia. A pandemia veio para aterrorizar os corações, para trazer sofrimento aos corpos, para atormentar as mentes. Muita gente foi começar a fazer terapia nessa época. E a terapia de quem escreve é escrever, né? Mas serviu também para nós, para mostrar a nossa vulnerabilidade, né? A gente se acha intocável, a gente acha supremo, e um micro-organismo te coloca em dúvida a sua existência, né? Coloca em risco a sua existência, né? Então isso aí faz a gente pensar na nossa pequenia. Fez isso, né? Fez as pessoas voltarem mais aos textos, fez as pessoas voltarem mais à reflexão da vida, ao eixo da família, ao eixo das amizades, né? Então, ou seja, se ela vem e faz todo esse estrago, né, essa mudança de comportamentos que houve, ela faz também, ela permite também que a gente cresça enquanto gente, né? E eu acho que isso aí, e quantas coisas você não fez de lá para cá. Eu estou vendo aqui, você tem 11 livros publicados, esse é o 11º, eu acho, né? Não, esse é o 10º. É o 10º. Eu tenho mais 3, mas são participações em coletâneas e antologias. Dois livros seus, você tem livros de crônicas, né? Ensaios, mas são 2 livros que eu gosto muito, que é claro, um deles eu fui no lançamento do livro do Dr. Inês, né? Sim, a biografia do Dr. Inês, e embora esse livro ECA, né? O livro que você escreveu sobre o ECA, né? Que era uma coisa assim, meio que nova, né? Nós conversamos tanto sobre ECA na época nossa de jornal e de você como esse elemento da justiça. E o Enterre Meu Coração no Pátio da Escola, né? Que conta as experiências que você teve com esse público diferenciado, né? de comportamento. E você teve relações com essas pessoas que estão personagens do seu livro, ao seu tempo de serventuário da Justiça, de uma juíza que ainda é referência para Teresópolis, né? Ela deixou um legado. Antigamente as pessoas tremiam, né? E hoje, quando tem saudade. E hoje tem saudade, né? Porque realmente é uma referência. E você viveu esse bastidor. Pra gente, como é que foi esse período ali de você era um secretário da juíza, né? E muitas decisões que ela tomava, elas vinham maturadas para ela por você, já achava tudo prontinho, e ela não lia aquele script, né, e já tirava a sua conclusão e dava a sua decisão. É assim que funciona a justiça. Os bastidores desse período que você foi secretário da juíza, doutor Inês, certamente que tem muita coisa bacana, interessante para ser lembrado, né? Não, olha só, primeiro, só voltando um pouquinho na questão da pandemia, você falou, né, sobre o reconhecimento da pequenez humana diante da grandeza, do micro-organismo que se tornou grandioso pelo mal que causou. Agora, isso provocou a necessidade da gente se voltar para dentro, se voltar para dentro da família, se voltar para dentro da casa, arrumar as prateleiras, tirar o pó dos armários, bater os tapetes da alma, tirar a poeira da mente. E aí, nesse processo, muita gente fez o que eu fiz. Foi buscar os seus guardados velhos, né? Para poder ocupar o tempo de maneira produtiva. E esse livro, A Saga de Mildred, ele nasceu exatamente desse mecanismo. Um dia eu estou em casa, fui lá nos guardados e achei uma mala preta, velha, antiga, que eu falei, caramba, essa mala aqui é de quando eu trabalhei no Amazonas. Aí foi a mala que eu levei quando eu tinha 20 anos de idade e desembarquei no meio da selva para trabalhar. Você já foi garoto, né? Já fui garoto, exatamente. Aí eu com aquela mala, de repente abro e pulam dela coisas, inclusive escritos e contos. Então os contos que estão na Saga de Mildred, eles vêm de dentro dessa mala preta,
contos que foram começados nos anos 80, e aí foram retrabalhados em algum momento e foram concluídos finalmente agora. Então aquele garoto deu a bola para esse ancião aqui chutar hoje para tentar marcar o gol. E graças a Deus os textos têm agradado as pessoas. E sobre isso tem a questão da doutora Inês. Porque esse livro, os contos, na verdade, são experiências que realmente eu vivi como bancário, como pessoa integrada a um movimento religioso, como militante político e como serventuário da justiça. Então tem muita história mundo cão aí, inclusive de bastidores da vara da infância, que estão nesse livro e estão contadas, obviamente, de uma maneira romanceada e tal, mas que são verdades. Esse livro tem verdades profundas. Você passou pela sua mala tantas vezes e não ligou para ela, mas Exatamente. aquilo fez você olhar para a mala de recordações e transformar aquilo num livro que vai mexer com as mentes, vai provocar um conhecimento, né? Vai provocar o interesse de algumas pessoas nesse período que vem à frente. E o curioso é o seguinte, esse livro tem o seguinte nome, A Saga de Mildred e Outras Histórias de Superação. Essa Saga de Mildred é o nome de um dos contos, o maior conto do livro, talvez até devesse ser classificado como novela, que até tem 2 capítulos. Essa história foi escrita da seguinte maneira. Eu era bancário, trabalhava em Friburgo, e um dia chega uma moça no guichê onde eu estava atendendo como caixa, e eu falei, pois não, achei que ia pagar uma conta, fazer alguma coisa. Não, eu vim aqui, eu moro em Niterói, e eu vim aqui porque me disseram, você é o Denilson? Sou. Me disseram que você tem alguma coisa boa para me dizer. Eu fiquei meio chocado com aquilo, eu falei, mas como assim? Não, é porque eu estou com uma situação difícil, um problema, e me disseram que você tem um conselho, uma coisa boa para mim. Aí eu fiquei meio assim, falei, não, tá bom, então você me aguarda no final do expediente e tal. Aí fomos para um café no final do expediente e a situação era a seguinte. Ela tinha acabado de descobrir um câncer em fase avançada e estava com esse temor da morte iminente. E aí eu fiz o que se pode fazer nessas horas, não se pode fazer tanta coisa assim, você pede a Deus orientação, você abraça, você acolhe, você dá um colo, você diz as melhores palavras que você puder, você chora junto. O fato é que eu não tinha tanta coisa assim a dizer para ela que resolveu esse problema dela. E eu saí daquela conversa incomodado. Eu falei, caramba, o que se fala para uma pessoa dessa? Eu já tinha falado o que me foi dado por Deus naquela hora. Eu falei, eu tenho que contar uma história para ela, para ver se ela consegue dormir. Aí eu sentei na época na máquina de escrever, e escrevi a primeira versão da Saga de Mildred, que é uma espécie de conto de princesa, de fadas, num período medieval, uma fantasia, de uma princesa que sofre muito, fica à beira da morte, mas no final supera. E aí dessa ideia nasceu o conforto para aquela moça, e dessa ideia nasceu todo o norte do livro. Porque todas as histórias desse livro, até por ele ter sido iniciado como livro durante a pandemia, 3 anos trabalhando nisso, eu falei, gente, as pessoas estão sofrendo muito. Crise climática, briga em família, a política porca que a gente tem, com ódios para todo lado, tem sofrimento demais. Eu vou fazer histórias que possam aquecer o coração das pessoas, histórias de superação. E aí a Saga de Mildred deu esse norte. Então são todas histórias de superação para levantar nações. E esse livro agora como é que fica? Ele foi lançado, eu vi alguns lançamentos, eu fiz vários lançamentos desse livro. Não, eu fiz um Pretende lançar em Teresópolis? Sim. Eu fiz um lançamento em Petrópolis, graças a Deus foi um sucesso. O livro foi o único livro nacional que ficou entre os 10 mais vendidos, foi o 5º mais vendido em Petrópolis, no último mês. E aí esse lançamento, então, graças a Deus, foi um sucesso. Vamos lançar aqui no dia 18, na livraria Clube Cultural, às 17 horas. Depois vai ter um lançamento em Três Rios, tem convite para ir a outros lugares, mas em Teresópolis, dia 18, na livraria Clube Cultural, às 17 horas. Você está convidado. Lá estaremos para prestigiar. Parabéns pelo trabalho. Parabéns também pelas demais obras, pelos seus outros 9 livros, e todos eles com características muito específicas, né? Entre eles esse livro que você fala da história da doutora Inês, que mexeu muito com a história da cidade, né? Sim. Eu tenho ele como referência para pesquisa de vez em quando. Eu tenho uma dúvida sobre um assunto, eu vou lá no livro, não, pode estar aqui. Eu acabo lendo um capítulo, não tem o que eu quero, mas eu li outra coisa. Só comentar uma coisa sobre um dos contos aí, chama Adeste Fidelis Bus de ônibus, bus. Esse conto ganhou um concurso da Academia Teresópolitana de Letras. Numa versão anterior, saiu naquele livreto chamado Sob o Céu de Teresópolis,
academia de touro. Então, e isso aí foi motivado, esse conto, por aquela prática da aviação daqui, de botar o motorista vestido de Papai Noel no período natalino. E coincidiu naquele ano que tinha Papai Noel pendurado em tudo que era lugar aí, pelas postes, pelas tal. Então é uma história que não faz referência ao fato concreto, nem à pessoa real do motorista, que eu acho que ainda hoje tem motorista que pratica isso aqui na cidade, mas daquilo eu aproveitei essa história e trouxe uns dramas de vara de família e infância e coloquei junto, mas é uma história passada em Teresópolis, Guapimirim. Parabéns para você por todo esse trabalho, Obrigado, parabéns pela sua experiência de vida e por compartilhar essa experiência de vida com a gente, né? Bem-vindo a Teresópolis, estava com saudade já, né? Tá e assim. Voltando a Petrópolis, dê lá um abraço àquelas pessoas com quem a gente tem também relação por lá. Então, obrigado, Denilson. Obrigado a você. Um abraço. Até a próxima com o nosso podcast Histórias de Teresópolis.